Olá, bom dia a todos. Hoje estamos mais uma vez aqui nas nossas devocionais e nessa semana estamos falando de personagens bíblicos importantes que foram transformados pela graça, pelo poder do nosso Deus e assim puderam testemunhar e ser pessoas que fizeram diferença na palavra de Deus, na Bíblia, e fazem diferença até hoje na vida de cada um de nós. Eu vou tratar especificamente sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que caiu e se levantou e se ergueu e continuou fazendo a vontade de Deus. Deus o aceitou e ele hoje, Davi na realidade ele é tão lembrado nas Escrituras, mais do que muitos outros personagens que a gente possa imaginar, como por exemplo Abraão, José, Moisés. Davi é muito lembrado, muitas vezes descrito na palavra de Deus. Eu quero convidar você então a gente pensar um pouquinho sobre a história de Davi. Davi foi ungido rei, ele estava lá pastoreando o rebanho do seu pai e quando Samuel chegou até a casa de Jessé para procurar um dos filhos de Jessé para ungir, viu todos os filhos e não achou a quem ungir. E Deus disse, não, procura, tem mais algum filho aí. E Jessé então mandou chamar, porque lembrou-se de Davi. Então Davi era um cara esquecido, mas foi ungido rei. Até o próprio pai se esqueceu de Davi. E depois que ele foi ungido, passou a ser perseguido pelo rei Saul. Saul sabia que existia agora um concorrente, né? Saul sabia que existia agora um outro rei que já tinha sido ungido por Deus. E ele foi perseguido pelo rei Saul. E nessa perseguição, nesse tempo antes dele ser coroado, ele lutou contra Golias, a gente conhece bem a história. Então Davi foi um lutador. E aí Davi então foi coroado, depois desse período, Davi foi coroado, o rei chegou a ser o rei de Israel. Que coisa maravilhosa, que esplendor, né? Rei de Israel. E Davi, em todo o seu esplendor, depois de vários anos de reinado, então ele se deixou levar pela tentação e caiu em adultério com Batseba, a esposa de um dos seus comandantes do seu exército. E aquela mulher então concebeu, engravidou, né? E aí Davi, para esconder o seu pecado, esconder aquele erro, ele foi além, ele piorou a história. Ele conseguiu fazer algo ainda pior. Ele colocou então Urias, o marido de Batseba, na linha de frente do seu exército para que ele fosse assassinado, que ele fosse morto em batalha. E assim aconteceu. E imediatamente Deus mandou o seu profeta que confrontou Davi. A criança nasceu e morreu logo após, como o profeta havia dito. E Davi, confrontado pelo Senhor, caiu em si e reconheceu o seu erro. Eu queria abrir um parêntese aqui para dizer, sem querer criar nenhum tipo de relativização do pecado, mas o pecado de Davi, os pecados que ele cometeu foram comuns. A sociedade está cheia de adúlteros e de assassinos. Não é porque foi Davi que foi pior do que qualquer outra pessoa. Até porque o pecado, qualquer um que seja ele, tem as suas consequências. E Davi teve que enfrentar as consequências do seu pecado. Não somente ele, mas toda a sua família, o seu reinado. Lembramos de Absalão, seu filho, que depois se tornou rei então, de Israel. E foi aquela desgraça para o seu povo. E tudo isso por causa do pecado de Davi. Então a consequência não deixou Davi. Não é porque Davi se arrependeu, Davi se humilhou diante do Senhor, como nós vamos ver daqui a pouco, que as consequências cessaram. Não, pelo contrário, as consequências continuaram e a gente precisa entender que o que a gente faz de errado, nós plantamos e colhemos as consequências do que plantamos. Então, nossas maiores batalhas, geralmente elas acontecem quando a gente não está ocupado. Veja, Davi era para estar lá com o seu exército na luta, na batalha. Ele não estava, ele escolheu ficar em casa. E ali foi que ele caiu.
Então, algo para a gente pensar e refletir. Por que nós caímos? Porque nós estamos ociosos, ocupados, não ocupados, aliás, nós ficamos sem ter o que fazer, né? Quando nós estamos realmente ocupados, não temos tempo para pecar. E o pecado traz essas consequências. Porém, Deus, Ele escolheu Davi. Desde o início, desde lá da casa de Jessé, que Deus já havia escolhido aquele homem. Deus escolheu um homem porque viu nele as características de um homem segundo o seu coração. E Deus é engraçado, Deus procura as coisas loucas, né? As coisas que não são para confundir, para mostrar para os outros quem realmente é, né? As coisas loucas para confundir as sábias. Deus é maravilhoso. Foi assim que Ele fez com Davi, aquele menino que não valia nada, segundo aqueles que estavam ali. Até mesmo seu pai esqueceu dele. E Deus levantou Davi. E Deus viu 3 características importantíssimas na vida de Davi. Primeiro, a dependência dele. Davi era uma pessoa que dependia de Deus, que não tinha problema de reconhecer quando errava, quando caía. Foi o que aconteceu no seu pecado. Isso significa que não há armários fechados, né? Nada é varrido para debaixo dos tapetes. Precisamos ser pessoas assim, abertas, que quando caímos, reconhecemos os nossos erros, nada fica escondido, nós não tentamos esconder as coisas de Deus. Segunda característica que Deus viu foi a humildade. Humildade é a pessoa ser serva. E a gente deve ressaltar que o servo não se importa de receber glória nenhuma para si. O servo sempre quer fazer aquilo que o seu Senhor pede. E isso também Deus viu em Davi. E a terceira característica é a integridade. Integridade é aquilo que você é quando ninguém vê. E Deus via isso em Davi. Apesar de ser pecador, ele reconhecia a sua natureza pecaminosa e fazia questão de reconhecer os seus erros e de retornar, né, dar a meia volta nos seus erros e consertar aquilo que foi feito de errado. Então, Deus ele não se preocupa com o exterior, mas Ele se preocupa com as nossas características lá de dentro. E Deus viu isso em Davi. Aquelas coisas que levam tempo e disciplina para cultivar. Olha, nós podemos ser homens e mulheres melhores se a gente deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Isso aconteceu com Davi, durante muitos anos ele sofreu e foi lapidado e foi trabalhado pelo Senhor. Lá em Atos, nós vemos o seguinte: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Veja que coisa interessante agora. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para a salvação de Israel. Então, lá de Davi, aquele pecador, saiu o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, quem somos nós, eu e você, que não possamos ser usados pelo Senhor, apesar dos nossos pecados? Davi não foi de modo algum perfeito, mas ele foi autêntico. Então, o que eu espero é que agora, a partir desse exemplo, e de todos os outros que nós temos visto durante essa semana, nós possamos entender que Deus quer nos usar, nós possamos fazer diferença em quem está ao nosso redor. Não com o nosso pecado, mas com a transformação que Deus faz a partir do nosso pecado, da nossa queda em nossas vidas. Deus quer fazer de nós pessoas, homens e mulheres, segundo o seu coração. Que o Senhor te abençoe e uma ótima semana, um restante de semana para todos.